Você que acompanha o Cafeína de verdade sabe que a gente vem mostrando uma série de opções no mercado brasileiro de ETFs. E vai se lembrar que algumas semanas atrás a gente perguntou se você queria que a gente fizesse um programa só para falar de diferentes ETFs que seguem um mesmo índice. Lembre-se que existem 4 ETFs que seguem o principal índice da Bolsa, o Ibovespa. São BOVA11, BOVV11, BOVB11 e XBOV11. Mas aí pode surgir aquela dúvida: qual a diferença entre os ETFs que seguem o mesmo índice? Pois é, e como aqui no Cafeína seu desejo é uma ordem, hoje o papo é sobre ETFs que seguem o Ibovespa. Isso tudo e muito mais depois da vinheta. Pode rodar. Amiguinhos e amiguinhas, chegou um programa que seria à la carte, customizado, porque foi um pedido... Tailor-made. Tailor-made, bespoke, que nem ternos de Doni Denútil, que são feitos da árvore para o corpo do Doni, sob medida, 83 alfaiates, 23 tipos de tecidos diferentes, todos na Inglaterra, vindo da China, parte mais colonial. Muito bem, Doni, o que temos hoje? ETF, certo? Temos ETFs, Eu gosto muito de ETF. Gosta? Por quê? Por vários motivos. Primeiro, porque já é uma diversificação simples, com 100 e poucos reais você já consegue esses ETFs aí que vamos falar hoje, que já contém mais ou menos 70 e poucas ações. Certo. Segundo, que você não paga aquela baita taxa de administração, que geralmente é 2%, para o gestor ativo. Então você fala, deixa o mercado lá, você está em média, então acho que é um bom primeiro passo e até iniciados. Eu mesmo tenho ETFs na minha singela, humilde carteira. Eu tenho também ETFs e a gente vai falar hoje a respeito de uma das principais dúvidas que surgiram justamente das lives, dos programas também que a gente falou, abordando ETFs como um todo. Mostramos que vários deles estão presentes na Bolsa Brasileira, mas aí você fala, poxa vida, se tem um índice só, por que não tem um ETF só? O que muda? Quê? Vamos ao que interessa, Samidana, trazer a resposta nesses próximos minutos. Olha só. Alguns programas, como a gente estava falando, a gente fez um Cafeína inteiro só para te mostrar os diferentes ETFs que a gente tem à disposição aqui no mercado brasileiro, certo? O Cafeína de hoje vai te mostrar o mercado brasileiro de ETFs, um dos investimentos mais interessantes da Bolsa de Valores. E no programa, a gente perguntou se vocês queriam um exclusivo dedicado a explicar a diferença entre os ETFs que seguem o mesmo índice. Vamos provar com imagens agora. Boy da tela aí, editor, me ajuda, por favor. Se você ficou curioso para entender melhor essa diferença em ETFs que seguem um mesmo índice, se você quer saber mais o que muda entre ETFs que são assim tão parecidos, quais têm a melhor rentabilidade, se você quer entender mais sobre isso, deixa seu comentário aqui nesse vídeo, que caso a demanda exista, Sammy Boy, nós podemos fazer um cafeína inteiro a respeito desses índices. Por exemplo, quais são os ETFs da Bolsa, qual é melhor escolher e tudo mais. Acho que é interessante. Exatamente. Muito bem, a gente viu aí aquele trechinho. E aí, como a voz do povo manda aqui neste programa, o que aconteceu? O povo falou, o povo escreveu. E a nossa central de atendimento ao espectador, ao ouvinte, nos deu essa encomenda. O diretor das participações dos seguidores de ETFs do mês de julho. Conseguiu. Junho ou julho, né? Acho ele que saiu da baia e falou, vocês vão atender esses pedidos. E vamos ver os pedidos aí. Bom, vários, hein? Muitos. Muito bem. Muito obrigado por essa intensa participação. Aliás, aproveitando, se você está assistindo este humilde programa, neste momento, já deixe o seu like para não esquecer. Já se inscreva também se ainda não está inscrito neste canal, porque tudo isso traz muita alegria para o coração de Samidana. Exatamente. E a Sara, nós percebemos ali, sim, a Sara pediu que o Cafeína falasse não só sobre os ETFs que seguem o mesmo índice, mas também queria que neste mesmo programa houvesse a participação das piadas de tiozão de Samidana. Puta tiozão que eu sou. Tio, aperta o 21 pra mim. Não, eu queria saber. E o desejo dela vai ser atendido? Claro, Dona, eu quero saber se você sabe o motivo que a formiga tem 4 patas. Por que a formiga tem 4 patas? 4 patas, a formiga. Só 4. Não sei.
porque ela chama formiga. Se tivesse 5, seria five-miga. Bota a formiga de 4 e de 5 patas, editor. Aqui, muito bem. Muito bem. Depois desse momento que quase vai ganhar o Oscar de melhor ator dramático, vamos ao tema. Olha só, a gente fez também um programa sobre o futuro da Bolsa de Valores, Sim. Né? Mostrando o potencial que ela ainda tem. Aliás, esse programa faz muito pouco tempo que nós fizemos, não é verdade? Está muito recente na nossa mente. Então a gente resolveu juntar o melhor dos dois mundos. O principal índice da Bolsa e também o pedido de vocês sobre os ETFs que seguem um mesmo indicador. Nós fizemos então este programa e vamos ao que interessa, porque a gente já está parecendo o João Kleber. Exatamente. Para. É o pé cansado para o chinelo velho. É muita introdução para pouco conteúdo. É a tampa da panela, enfim, várias metáforas. Mas você já sabe, o ETF é um investimento em que o investidor entrega o dinheiro a um gestor. Só que esse gestor, ele tenta espelhar o índice. Então ele fala assim, você não é um super-herói, meu gestor. Seu objetivo neste mundo, quando você tira a carta, é seguir o mestre. E o mestre, cada ETF tem um. Os que falaremos hoje é o Ibovespa. Então fala, siga o mestre, siga o Ibovespa, replique o comportamento do índice. E do Ibovespa a gente tem 4, vou falar de novo, BOVA11, BOVV11, BOVB11 e XBOV11. É difícil, mas vai aparecer as letrinhas daqui a pouco, então fique aí tranquilo. Muito bem, Sam. Acho que enquanto você falava já aparecia alguma coisa. É que é tudo muito a gente moderno, não sabe. Né? É holográfico aqui, entendeu? O negócio é uma loucura. Então, olha, juntos, esses 4 ETFs que seguem o Ibovespa somaram mais de 87% da indústria de ETFs no Brasil em 2019. Vamos então entender a diferença entre eles, Sam, começando pelo aspecto da gestora e pelo aspecto da taxa de administração. Então, como o Sam disse, nós temos o BOVA11. O BOVA11 tem como gestora a BlackRock. Foi lançado no mês 11 de 2008 e a taxa de administração é de 0,3% ao ano. O segundo ETF é o BOVV11, é gerido pelo Itaú. Foi lançado em 2016 e tem a mesma taxa 0,3% ao ano. Terceiro ETF que segue o Ibovespa, BOVB11, é de gestão da Bradesco Asset. Esse é mais recente, é do ano passado, 2019, e tem uma taxa de administração de 0,2% ao ano. E por fim, o XBOV11 ou XBOV11 é de gestão da Caixa Econômica e este é de 2012, tem 0,5% de taxa de administração. Então a gente já vê uma primeira diferença entre eles. Quem é gestor e qual é a taxa de administração? Aí tem 2 pontos. Primeiro que cada fundo é um fundo ETF. Se o fundo quebrar, vale os ativos dele. Então, assim, não importa se é da Caixa, do Bradesco, Itaú, é como se fosse um CNPJ. É um CNPJ diferente cada fundo. Agora, cada gestor pode ter a capacidade de acompanhar melhor ou pior o índice. Para quem quiser, existe um índice que a gente fala que é o tracking error, que é quanto colado tá. Então você pega quanto rendeu o Ibovespa, quanto rendeu o ETF. E aí você vai medindo a distância. Então isso é uma forma de você avaliar desempenho de gestores passivos, que é o caso do ETF. Mas, de cara, eu já diria que o da Caixa Econômica está, francamente, brincando conosco. 0,5% ao ano é praticamente o dobro, né? Mais que o dobro do que o do Bradesco, um pouquinho menos do dobro dos demais. Então eu já não iria nesse, porque eu acredito que é uma taxa muito alta e vai dar um descasamento grande. E também, lembrando que não tem tantos custos para você gerir um ETF. Claro, na pior das hipóteses, você pode aí comprar todas as ações. Por que eu estou falando isso? Porque há maneira de você replicar o índice sem comprar todas as ações. E aí entra um pouco de estratégias de gestão passiva. Quem sabe um dia a gente traga um gestor de estratégia passiva para explicar o que ele faz. Olha só, só para explicar então essa questão de gestão ativa ou gestão passiva. A gestão ativa, quando você vê isso na descrição de um fundo, ou agora que a gente está falando de ETFs, a ativa é o quê? É quando o gestor tenta vencer, ultrapassar, ter uma rentabilidade maior que um determinado indicador. Tá? Então isso acontece muito em fundos multimercado, fundos de ação e por aí vai. Nos outros casos, a gestão passiva, e é o que acontece nos ETFs, diz respeito àquela forma de gestão do fundo onde o objetivo é seguir
um determinado indicador ou uma determinada métrica, né? Você não quer vencê-la, você quer replicar o mais fielmente possível, tá certo? O ETF quer replicar o mais fielmente possível o índice ao qual ele se referencia. Nesse caso, a gente está falando do Ibovespa, então é essa a explicação. Agora, o BOVA11, desses 4 que a gente citou, é de longe o mais antigo aqui no Brasil e ele é também o mais negociado por aqui. Vamos agora comparar o volume de negócios desses diferentes ETFs nos últimos anos. Olha só, o primeiro que a gente mencionou então é o BOVA11, ele teve em 2019 11,7 bi de reais negociados e o volume negociado em 2020, esses dados são até o final de maio, já somam 11,1 bi, né? Então é impressionante como os dados são similares, embora a gente esteja praticamente na metade do ano, né, o dado até o final de maio, comparando com um ano cheio. Então, o BOVA11 tem esses valores aí. O BOVV11, 1,6 bi em 2019 e 1,7 este ano até o final de maio. O BOVB11 fica abaixo dos 400 milhões de reais este ano, o ano passado não chegou a 300. E o X, levando em conta, claro, que o fundo começou no meio do ano passado, né? Então, o BOVB11 começou no meio do ano passado. No ano passado negociou 237 milhões, este ano 396 milhões. E o XBOV11, 10,6 milhões no ano passado e 2,7 esse ano. Então, é uma diferença muito grande, sabe? Quando a gente vê o aspecto da liquidez, que é algo importante também na hora de avaliar o ETF. Eu diria que, assim, com exceção do Bradesco, está começando agora, mas com uma taxa menor e pode ganhar mercado, e taxa não é negociada, né? Se o fundo tem aquela taxa, ele vai ter, ele não diferencia para você, eu dou uma taxa, para outra, então ele deve crescer. O volume de ETF subiu muito, né? Claro que quando a gente fala aí do mais antigo, que é o BOVA11, a diferença é brutal. Liquidez é algo importante. Talvez o do Bradesco ainda tenha essa questão de ser pouco negociado. A gente precisa acompanhar um pouco, quando você compra qualquer produto, quão fácil é vendê-los ou quão difícil. Mas fundo não é tão problemático isso, porque se você quiser vender, você não precisa achar um comprador. Ele pode simplesmente vender os papéis que ele comprou e liquidar. Então, menos problemático do que em outros negócios, como uma ação pouco negociada. E é provável também que esse ETF que tem a gestão do Bradesco, ele, por ser o caçulinha dessa turma, também precisa ganhar mercado. E com isso a taxa de administração foi reduzida em relação aos concorrentes, né? Como uma estratégia de mercado. Enquanto os dois mais negociados têm taxa de 0,3 ao ano, esse do Bradesco, que é o BOVB11, tem 0,2. Mas, por enquanto, o que acontece, o BOVA11 é de longe, mas de longe, o mais negociado no mercado brasileiro. Se você tiver que sair com agilidade, tiver que encontrar liquidez para conseguir vender o seu papel e resgatar o seu recurso investido, possivelmente você vai ter muito mais facilidade no BOVA11 do que nos outros, tá certo? Vamos ver. Mais um elemento importante para esta análise, já falamos da gestora, da taxa de administração, falamos também da liquidez, do volume negociado e agora vamos para a rentabilidade, né? Aqui a gente tem os números de 2018, 2019 e 2020, neste caso até o final de junho, tá certo? Muito recente, é o balanço. Além do acumulado ao longo de todo esse período de 2018 para cá. Então você está vendo aí na tela, neste momento, o resultado desses 4 ETFs. Vamos analisar o acumulado, por exemplo, o acumulado do BOVA11 24,1, BOVV11 24,8, o BOVB11, como é mais recente, é claro que no acumulado apanhou em 2020 e com isso o saldo ainda é negativo, e o XBOV11 23,48. Então, nesse caso, Sami, aquela sua observação a respeito da taxa de administração do fundo que é gerido pela Caixa já mostrou o seu impacto na rentabilidade do investidor. Foi o que menos rendeu no acumulado desse período. Foi o que menos rendeu. Claro que a gente desclassifica o Bradesco porque ele não está exatamente no mesmo período. Exato. Agora, se você for ver nos outros dois, que é o BOVA11, deu 24,1. O BOVV11 deu 24,8. E a Bolsa deu 24,4. Aí eu pergunto-lhe, Doni Denútil, por quê? Por que raios, se o cara segue o Ibovespa e ele tem 0,3 de administração, como é que ele consegue
uma rentabilidade maior que o Ibovespa acumulado, o que aconteceu? Pergunto-lhe, Doni Denucci. Pois é, essa é uma pergunta muito interessante, mas a gente observa também, olha só, que foi no ano de 2018 que existiu a maior disparidade na rentabilidade entre esses indicadores. Se a gente for, entre esses ETFs, se a gente for para este ano, que é o que interessa, 2020, é tudo muito parecido, né? Você vê os três principais, e agora sim o do Bradesco também se inclui, mas podemos colocar até o da Caixa. Os quatro tiveram 17,6 ou 0,7 ou 0,8, tudo muito parecido. Mas o que eu queria chamar a atenção é isso, porque às vezes... Eu tentei dar uma sabonetada aqui. A ideia é você replicar para fugir da pergunta. Os 75 ativos. Mas não necessariamente o gestor compra os 75. Não é que ele vai lá e fala, ó, dá a lista aqui dos 75 naquelas proporções. Há técnicas quantitativas que às vezes com 10, 12, 13 ativos você consegue replicar com uma boa precisão. Por isso que a gente olha muito o tracking error, que é a diferença é como seria Doni, que é romântico, um casal dançando, a distância deles através do baile, Doni. Você que é um grande pé de valsa e pouco sabe. Tá muito poeta, pé de valsa, tá muito inspirado. Pé de valsa. Muito bem, Sam, gostei. Talvez valha a pena a gente fazer algum dia um programa específico sobre tracking error, né? Que foi o termo predileto do Sam neste programa. Tracking error. Podemos fazer um dia um programa disso. Não, e eu posso explicar o que é. O que você vai fazer? Você vai pegar dia a dia, por exemplo, rentabilidade do Ibovespa, menos rentabilidade do ETF. Só que você vai tirar um módulo ou elevar ao quadrado. Por quê? Porque para você é erro tanto se ficar abaixo quanto ficar acima. Porque você quer que o cara siga. Porque se ele está dando assim, você fala, bom, mas talvez quando der uma derrapada, ele saia da pista. Então a gente vê isso, pega o módulo dia a dia, soma no período que tiver o menor somatório dos erros em módulo, que a gente chama de erros absolutos, ou dos erros quadráticos, tem o ETF. E o Doni agora vai fazer a conta. Pronto, agora acabaram as dúvidas, você aí com certeza entendeu absolutamente tudo e já consegue fazer isso aí com mas a gente uma pode caneta fazer, a gente pode fazer um SAMI na prática, por que não? Escolha o fundo, fale o fundo que você quer, podemos pegar os 4 ETFs, fazer essa conta, dar prêmios para tracking erro, ver quem é melhor, quem é pior, porque também dá para fazer o seguinte, você pode fazer inclusive assim, vamos ver a habilidade do gestor. Então, por que é? Se eu quero contratar um gestor, eu falo assim, Doni, ignore a taxa de administração. Vamos supor que todo mundo tenha 0 de administração, só para ver quem cola melhor. Quem é o melhor piloto? Porque às vezes o cara tá na frente porque ele tem uma vantagem de alguns segundos, que seria a taxa. Mas a gente pode fazer quem é o melhor piloto e quem é o melhor para o investidor, no sentido de estar juntinho com o objetivo. Muito bem, muito interessante. Se você quer um programa assim, deixa aqui seu comentário que a gente vai pedir para a nossa diretoria de leitura de comentários de programas em dias ímpares nos atualizar, tá certo? Sim. Muito bem, vamos para o giro de notícias. No Boletim Focus, a projeção dos analistas do mercado financeiro ouvidos pelo Banco Central para o PIB melhorou em relação à semana anterior. A estimativa de queda passou de 6,10% para 5,95%. Para o ano que vem, a aposta é de um crescimento no Produto Interno Bruto de 3,5%. Mais notícias impulsionaram o entusiasmo com a chegada de uma vacina contra o coronavírus. Dessa vez, a empolgação veio com os primeiros resultados envolvendo 1.077 pessoas da vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford em parceria com a farmacêutica AstraZeneca. Os dados divulgados na prestigiada revista Lancet apontam que a vacina não apresentou nenhum efeito colateral grave e provocou respostas imunes nos pacientes. Seria, portanto, segura e capaz de desenvolver anticorpos. No mercado financeiro, o principal índice da Bolsa de Valores, o Ibovespa, encerrou em alta de 1,49%, acima dos 104 mil pontos. As ações da Oi tiveram forte alta depois da notícia de que a TIM, Vivo e Claro fizeram uma proposta conjunta pela Oi Móvel, que é a unidade de telefonia móvel da companhia. Além delas, a Algar Telecom também se manifestou interessada. Na esteira dessa notícia, além dos papéis da Oi, as ações da Vivo e da TIM tiveram desempenho acima dos 6% no dia. Entre os recuos, Sabesp, IRB e Eletrobras, devolvendo parte da forte alta do dia anterior.
Muito bem, Samidana, quer destacar alguma coisa desse giro aí? O Olha, Boletim Focus, O Boletim Focus foi bom, né? Porque a gente vendo uma queda aí, né? O tombo da economia está diminuindo. Então estava 6,5, depois foi por 6,10, agora está 5,95 de queda. É uma queda expressiva, mas eu espero estar errado, porque eu estou esperando lá entre 7 e 10. O governo está falando na casa de 5. Se isso se concretizar, é melhor, porque quer dizer que o rasgo, o buraco na economia foi menor do que o imaginado antes. Então, isso foi uma coisa importante. Outra coisa também que eu queria comentar são as vacinas, né? A Oxford, você tem mais ou menos 3 vacinas ou 4 já na reta final, né? A Oxford falou que a vacina está pronta, né? No sentido que pode ser é segura, aumenta a imunidade e pode ser produzida. Então, a gente já está esperando a vacina, com isso as bolsas muito animadas. E o último destaque é uma coisa que a gente já falou várias vezes, é sobre a Oi Telefonia. A Oi Telefonia estava aguardando, a gente falou, ó, se tiver algum comprador, o negócio vai subir, se não tiver, vai falir, tchau, acaba e dilui a empresa. E está sinalizando, né, teve um fato relevante sinalizando que isso acontecerá, que vai ser comprada, e aí as ações tiveram um belo de um desempenho. Tem mais interessados nesse jogo, né? Antes era TIM e Vivo que tinham se manifestado, agora Claro entrou nessa disputa também, isso foi visto com bons olhos, fizeram uma proposta conjunta e além delas a própria Algar Telecom chegou a enviar também uma proposta, enfim, o crescente movimento de interessados na aquisição da Oi Móvel faz com que os papéis subam e eles encerraram o pregão com um belo desempenho, como a gente falou, neste giro de notícias misturado com fechamento de mercado, certo? Exatamente. E a Bolsa também, né, Sammy Boy? Já que a gente passou lá as informações, Bolsa 104 mil. Beleza. Vai, Bovespa. Vai Bovespa. 104 mil, não está tão longe do 119 mil, que é o pico nominal histórico, né? Se a gente viu em janeiro isso. Claro vai voltar. É claro que é difícil saber o ponto, mas imagina o cara comprou a 65 mil e vendeu agora. Que beleza, mais de 50% de retorno em poucos meses. Claro que o cara precisa ser muito sortudo para isso ou ter uma bela bola de cristal. É isso aí. Muito bem, Samidana, é isto. Adeus, até a próxima. Tchau, tchau.